Neste momento, eu quero cumprimentar todos que estão me acompanhando nas redes sociais, no Brasil e nos demais países, com uma mensagem profunda e sincera. Eu fico perplexo quando eu começo a refletir e analisar ao fundo o que está acontecendo no mundo hoje. São várias nações, são vários povos, línguas e nações no caldeirão do inferno e não sabem disso. Eu nunca imaginava no mundo que o judaísmo é a causa maior de toda a baderna, de toda a maldade, de toda a perversidade no mundo. Começou-se no judaísmo a bandidagem, a malandragem, a pilantragem. E o povo hoje tem o judeu como povo sério, sendo que, ao contrário, o povo está enganado. Colocaram no livro que eles fizeram que Salomão, o homem mais sábio do mundo. Aí o Supremo Yahweh me faz saber que não. Salomão é o maior feiticeiro do mundo. Salomão, a vida inteira, foi oposição à verdade. Desde que Satanás se rebelou contra Yahweh, ele estava junto e está junto até hoje. Inclusive, os livros que é mais lido na maçonaria, que é satânica, são os 72 livros de Salomão, porque eles têm Salomão como chefe da maçonaria, da feitiçaria. É um caos. Eles falam que são os 72 judeus Septuaginta. Os judeus do passado mataram os profetas. A Igreja Católica Apostólica Romana, o clero romano entrou junto, fazendo barbaridades, também matando, queimando, enforcando profetas, matando de várias formas. E foi implantado no mundo por Satanás imensidões de religiões. Judaísmo, maometismo, budismo, hinduísmo, cristianismo, é tudo coisas satânicas. São coisas satânicas implantadas no mundo para enganar a população do mundo inteiro. Todas essas religiões são obras de macumbaria, são obras satânicas. Agora, o que eu jamais imaginava, que os governantes deste mundo fossem desonestos e corruptos. Juízes de direito, que de direito não tem nada. Promotores de justiça, que promotores de justiça coisa nenhuma, é só conversa para boi dormir. Advogados, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, ministros do mundo inteiro. Estou falando do mundo inteiro, não estou falando só do Brasil. São corruptos, são desonestos, e a população está pagando um alto preço por ter saído de onde vivia e acompanhado Satanás, e Satanás montou esse reino, esses reinos aqui no mundo, que eu tenho vários reinos aqui, tá? E massacrando o povo.
E tem mais. Satanás, ele dá fama para os homens e as mulheres, mas essas famas são enganos. Eu pergunto, cadê o Marcelo Rezende, que era apresentador de televisão? Será que ele está em bom lugar? Gostaria que tivesse, mas não está. Mas não só ele. Cadê o Ricardo Boechat, que era âncora da Rede Record de televisão? Famoso, jornalista. Está onde? Está aqui embaixo mesmo, nesse mundo. Num outro patamar, pior do que esse em que estamos hoje. Cadê a fama? Foi para onde? Até o cemitério, muita gente leva o corpo, mas do cemitério para frente, quem vai com você? Quando você chegar no caixão. Agora você que é ministro, você que é senador, você que é deputado, vereador, prefeito, governador, você se esquece, você que é juiz, você que é delegado, você se esquece que a cada tempo que passa, você fica mais longe do berço e mais próximo ao cemitério, ao paletó de madeira, e você se esquece que existe alguém acima de você, que tudo que você pratica aqui está registrado e que vai chegar um tempo que você vai ter que prestar conta. Você acha justo ser desonesto com o seu semelhante? Vocês acham justo isso? Vocês estão governando o povo, mas da forma de vocês, extorquindo a população. Vocês não são honestos, vocês são todos desonestos. E é por isso que está esse caos. E o Brasil está numa situação feia. Mas não é só o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil aqui está um caos. Porque hoje o Lula morreu faz mais de 2 anos. E tem um boneco chinês aí chamado Moacir, que assumiu como se fosse o Lula. Eles colocam uma máscara no cara e o cara está aí se dizendo que é o Lula. E tomando as terras de Rondônia, do Pará, do Acre, do Maranhão. Estão invadindo o Brasil inteiro. Na Bahia. A coisa é séria. Pegaram várias propriedades, colocaram como terras indígenas, tem propriedades aí que é terra indígena que nem índio tem. Só para segurar as terras para os estrangeiros. Esse povo que vocês votam neles é que estão entregando o nosso país para outros países. A população precisa acordar. O Brasil é tão corrupto que eles obrigam você a ir na urna votar. Você não tem livre acesso, você não pode mandar no seu voto. Você é obrigado a ir lá votar. E tem uma. Eles colocam o voto para quem eles quiserem. Meu pai faleceu faz quase 50 anos e já votou várias vezes. Esse país aqui, defunto, vota. Acaba que já morreu há muitos anos, homens e mulheres que morreram há muitos anos, votam. Se o cidadão votar em branco, o voto eles põem para quem eles querem. Vale a mesma coisa. Se ele votar nulo, o voto também vale. Que país é esse? Que governantes são esses? Um país tão rico, tão poderoso. O Brasil é rico em urânio, em minérios, em tudo. Pedras preciosas, em tudo. E o povo vivendo na pobreza devido aos governantes serem ladrões, malfeitores, bandidos. Imagina você, a gente pagar um imposto exorbitante para comprar um carro. Eles são tão bandidos, vocês são tão bandidos, tão ladrões, que vocês fazem uma lei dizendo que a gente tem o direito de ir e vir. Mas aonde está esse direito? Cadê o direito? Se a gente compra um carro pagando um imposto exorbitante, depois você tem que comprar um petróleo superfaturado em impostos.
para sustentar a bandidagem de vocês, para rodar com esse carro. Você compra o carro e ele não é seu. Todo ano você tem que estar pagando IPVA, licenciamento e não sei o quê, para poder rodar com esse carro. Isso é roubo, isso é crime, então o carro não é da gente. Você compra uma casa, a mesma coisa. Se você não pagar IPTU, ela vai a leilão, você e a gente não tem nada. Vocês são ladrões. Isso para sustentar vocês que são da facção criminosa. Aí depois vocês cobram imposto absurdo da população em tudo, e depois cobram imposto, pegam o dinheiro do imposto para fazer a BR, uma casquinha de ovo, que na verdade vocês fazem um assalto e falam que é um asfalto, colocam uma casquinha de ovo, daí 1 mês, 2 meses está soltando os pedaços, porque a maioria do dinheiro vocês roubam, e depois ainda tem coragem de colocar pedágio. E cadê o direito de vir? Se o cidadão não tiver dinheiro para pagar o pedágio, ele não vai poder passar com o carro que ele comprou no maior sacrifício, pagando imposto absurdo. Legal, hein? Será que vocês são honestos? Será que vocês são bonzinhos? Ainda tem coragem, vocês não tem vergonha na cara, que tem coragem de dizer que vocês as pessoas do povo. Vocês milionários têm direito auxílio moradia. Vocês não têm vergonha na cara? Auxílio paletó, cartão corporativo, direito a remédio sem limite. É tanto benefício que eu não vou mencionar aqui, que são tantos e tantos. Vocês não têm vergonha na cara? E têm coragem de dizer que vocês são honestos? Que vocês são do povo? Agora, tem um detalhe que eu vou dizer para vocês. As pessoas que estão nesse mundo estão no judaísmo, no maometismo, no budismo, no cristianismo, no islamismo, e por aí vai. São imensidões de credos religiosos, enganando a população. O clero romano é um caos. E vocês estão debaixo da maldição de Satanás. Essas religiões são todas maldição, coisas implantadas no mundo por Satanás. Escreveram na Bíblia que eles fizeram, em Atos 4:12. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Aí eu pergunto, e qual é o nome? Chega num momento, vocês falam que é Deus. E pede para esse tal de Deus, vagabundo, bandido. Deus é Zeus, uma estátua que tem na Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de mais de 33 mil deuses, e o Deus maior deles é Zeus, é um ídolo satânico. Lá na frente já não é Deus, já é Jeová. Mas Jeová, como se lá Israel não tem J até hoje? E o J só tem 500 e poucos anos. Lá Israel fala-se o hebraico e o aramaico. Nem hebraico nem aramaico tem J até hoje. Interessante que a Bíblia de vocês foi passada do hebraico para o grego, do grego para o latim, para depois chegar para nós. O hebraico não tem J, o aramaico não tem J, o grego não tem J, e o cidadão chama Jeová, Jesus, João, como? Tudo pilantragem. Consumiram com o nome que pode salvar. O nome que representa a verdade. Porque o nome identifica, o nome personaliza. Quando você muda o nome, você muda o rumo das coisas. Por isso que eles consumiram com o nome verdadeiro. Aí lá na frente já não é Jeová, já é Emanuel. Emanuel é um demônio. É um deus cananeu que os babilônios adoravam, é um outro ser satânico. Mas existe Deus? Deus tem poder? Tem, Deus tem poder. É ele que está governando esse mundo, é um canalha, é um bandido que está governando esse mundo. E vocês espelharam nele, por isso que vocês são bandidos também, são ladrões porque vocês espelharam em Deus. Quem é Jeová? Outro demônio, ele que está governando esse mundo. Quem é Jesus? Outro demônio. Quem é Emanuel? Um outro demônio. Quem é Senhor? Um outro demônio, que é Baal. Quem é eterno? Um outro demônio, que é o Deus Éter. Acorda! Quem é Senhor? Baal, outro demônio.
vocês nas suas orações lá no final falar amém, agradecendo ao Deus Amon satânico, outro demônio. E essa coisa de demônio é que está governando o mundo. Eles têm poder? Tem. Porém, não é o poder legítimo poder. Não é o poder supremo. É um poder paralelo. O nome do Ser Supremo, que criou todas as coisas, é o único verdadeiro. Esse nome é Yahweh. 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 O único que está acima de todos. Agora, para todas as coisas tem começo, meio e fim. Vai chegar o fim dessa baderna. E todos prestarão conta perante o Ser Supremo. Agora, você que acha que é famoso ou famosa, você está indo para o caixão, para o cemitério. E tem digo para você, meu irmão, digo para você, minha irmã, vocês não vão para lugar nenhum, fica aqui nesse mundo mesmo, num lugar, num patamar pior do que esse aqui. E lá vocês perdem toda essa regalia que você está fazendo aí, toda essa bagaceira, e paga tintim por tintim do que vocês estão fazendo de errado. Vão ter chance de salvação depois? Sim. Depois que pagar todo o preço. É um longo processo. Eu não quero estar na pele de quem é bandido, de quem é ladrão, de quem rouba, de quem é desonesto. Seja quem quer que seja, vai prestar conta no futuro. Não tem meio termo. E Yahweh está acima de todas as coisas. Está vendo tudo que vocês estão praticando de errado. A população, no meio da população tem gente boa, mas estão enganados nos sistemas religiosos e com esse bando de políticos ladrões corruptos. Mas Yahweh tomará providência para nos ajudar. Vamos avante e venceremos a batalha. Yahweh, o único nome verdadeiro. Yahweh, o único que tem poder de mudar toda essa situação. Yahweh, Yahweh. Enquanto você estiver buscando outros, vocês não vão chegar em lugar nenhum.